Bom dia, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Brasília. Hoje é dia 25 de abril de 2021. Abra sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Salmo muito conhecido pelos irmãos. Mais um salmo de romagem que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentre teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu nome. Oremos. Pai, graça nós te damos por essa oportunidade, por essa rica oportunidade de meditarmos um pouco mais na tua palavra. E neste momento nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, venha abrir o nosso coração para que possamos compreender, amadurecer, ser edificados, exortados, consolados pela Tua Palavra. Graças nós te damos por tudo o que és, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós continuaremos o nosso estudo, a nossa jornada aqui nos Salmos de Romagem, ou os Cânticos de Romagem, Assim como a gente tem observado nos últimos domingos, estes salmos, eles eram lidos, decorados, cantados, pelos peregrinos, e também os judeus, eles deveriam ir a Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, na capital do reino, para uma das festas, anuais. Por exemplo, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, de Pentecostes, e eles iam para adorar, no caso aqui, no tabernáculo, em relação ao Salmo 122, sendo escrito pelo rei Davi. Então ali as tribos, os povos, eles seguiam, eles subiam a Jerusalém. É por isso que nós vemos aqui no versículo 4, o salmista dizendo, para onde sobem as tribos do Senhor, Então o povo subindo, chegando a Israel, chegando a Jerusalém com o propósito de adorar. O Salmo, ele também expressa, o Salmo 122, a alegria de ir à casa do Senhor, a alegria de ir ao local de adoração, ao ponto de encontro, onde o povo se reunia para congregar, para adorar. O versículo 1 vai dizer, alegrei-me quando me disseram, Então havia essa alegria. O Salmo também, ele mostra a alegria do peregrino diante de Jerusalém. Do versículo 2 ao versículo 5, nós vemos isso, pararam os nossos pés junto às portas. O verso 3 vai dizer, cidade que está construída como cidade compacta. No versículo 5, eles começam a expressar, o salmista, lá estão os tronos da justiça. E mostra esse salmo também o desejo de paz que o peregrino tinha por Jerusalém. Do versículo 6 ao verso 9, orai pela paz, sejam prósperos, reine paz dentro dos muros, não só fora dos muros, mas também principalmente dentro dos muros de Jerusalém, prosperidade, Então, basicamente, de forma introdutória, são essas verdades que esse salmo ele está trazendo para nós. Bem, como você bem sabe, Jerusalém era a capital de todo Israel, cidade conquistada, pelo rei Davi. Deus havia alguns
bons anos atrás, dito a Moisés, que quando o povo entrasse, na terra prometida, ele escolheria um local onde ele seria adorado, onde seria o centro do culto. E para a gente compreender essa questão, a razão de Deus apontar ali um local para ser o centro do culto, é porque toda aquela região, toda aquela terra ali que foi conquistada pelo povo judeu, pelo povo de Deus, era uma terra onde habitava muitos falsos deuses, muitos falsos ensinos. Haviam muitos montes, e nesses montes ali eram pregado o falso evangelho, o falso ensino nos altos, a Baal, a Astarote, entre outros deuses. E então a ideia que reinava naquelas terras era uma ideia totalmente politeísta e uma ideia de muitos deuses, de muitos ensinos. Mas o Senhor, Ele queria um lugar de adoração, a fim exatamente de mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas e que só nele, só no seu local de habitação, aonde a sua presença é manifesta, lá o povo deve adorar. Então o povo, os peregrinos, os judeus, as tribos, os israelitas, eles precisavam seguir a Jerusalém, porque era lá que estava o locus da presença de Deus, era lá que havia a adoração ao Senhor. Davi, então, ele manda que o tabernáculo, junto com a arca da aliança, fosse levado para o Monte Sião. Então lá torna-se em Jerusalém o centro da adoração do povo de Deus. Era lá que os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, o tempo de comunhão, de congraçamento, a reunião congregacional, era lá que ocorria o encontro do povo, era lá que a justiça era pregada, era lá que os estatutos, a lei era ministrada, lá que os louvores, os levitas, os sacerdotes, eles estavam trabalhando, exercendo ali as suas funções. Então, em Jerusalém, também estava a dinastia do rei Davi e de sua descendência, que viria, que aponta para o rei Jesus, que reinaria sobre todo o mundo. Então, no meio da cidade, no meio de Jerusalém, estava o tabernáculo, e automaticamente representando que Deus estava no meio do seu povo. Tabernáculo também tem significado de habitação. Então, ali no meio do seu povo, ali no meio de Jerusalém, lá estava a presença de Deus, lá estava a nuvem, ali a nuvem descia para o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, apresentando ali que Deus estava recebendo as ofertas, recebendo o incenso que vinha do altar do incenso que ficava no lugar santo. Então, Jerusalém, o lugar da presença de Deus, lugar de justiça e lugar do manifestar da presença de Deus. Por isso, a alegria do salmista. Por isso que ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, Então, aqui já entrando no primeiro ponto, perceba a alegria do salmista, a alegria de Davi, e eu fico imaginando a alegria do povo, entoando esse cântico de romagem durante a sua caminhada até Jerusalém e declarando: alegrei-me. Chegou o dia da nossa caminhada, chegou o dia da nossa peregrinação até Jerusalém, porque lá nós vamos nos deparar com a justiça de Deus, lá nós vamos nos deparar com o encontro das tribos, com o encontro dos povos, nós vamos nos encontrar, vamos celebrar, vamos entregar os nossos sacrifícios, para experimentarmos a remissão dos nossos pecados, pela dependência, pelo cuidado de Deus, pela provisão de Deus. Então tinha alegria para ouvir a palavra, era motivo de muita alegria. E já tentando aplicar aqui para a nossa vida hoje, a olhar para esse primeiro versículo, esta alegria, irmãos, nunca pode fugir do nosso coração.
Nunca podemos nos distanciar do regozijo de estarmos juntos em adoração. Esse desejo que os peregrinos, que o próprio rei Davi tinha, apesar que Davi provavelmente nunca fez uma grande peregrinação, até porque desde quando conquistou, depois o reino foi deslocado, né? O palácio foi deslocado para a capital, e lá ele ficava mais perto, vamos assim dizer, né? Mas aqui ele expressa isso, né? Alegrei-me quando me disseram. Então nós nunca, irmãos, podemos nos distanciar do regozijo de ir, né, ao lugar da adoração. Nunca pode sair do nosso coração o desejo da comunhão dos santos, né? Não pode desaparecer do nosso coração. E para a glória de Deus, nós aqui no Brasil, nós podemos nos reunir, né? Vocês sabem bem disso, regularmente, no local de culto, de domingo a domingo, de quarta a quarta, de sexta a sexta. Nós temos essa liberdade religiosa, nós temos essa liberdade de culto, que às vezes por aí tenta ser atacada, mas é o que nós vivemos aqui na nossa nação. Então, para isso, para nós é um privilégio que esses nossos irmãos peregrinos, por exemplo, eles não tiveram, e muitos hoje ainda não têm. Se nós olharmos o quadro da igreja perseguida, nós vamos ver como irmãos, para poderem se reunir, para poderem cultuar, como precisam se esconder. Não podem estar de portas abertas, como aqui, abrimos as nossas portas, ligamos os nossos instrumentos, pegamos o microfone, começamos a louvar, a abrir a palavra de Deus, começamos a pregar. Então nós precisamos valorizar essas oportunidades que o próprio peregrino não tinha, que pelo menos uma vez ele tinha que ir a Jerusalém, porque era lá, só lá que podia ser ali o local do sacrifício, o local do culto, o local da entrega, o local da proclamação. Então 3 vezes ao ano. E agora faça as contas quantas vezes nós estamos aqui reunidos, né, como de forma congregacional, pregando a palavra, ouvindo a palavra, educando, com aulas, com escola dominical. São privilégios e oportunidades, né, da comunhão comunitária que o Senhor tem nos apresentado. Então louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pela liberdade que nós temos de adorar, né, juntos, e dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Agora, irmãos, é inevitável que desde o ano passado estamos passando por algumas privações ou obstáculos em relação à experiência, né, da comunhão. Devido à pandemia, né, o Covid-19, foi preciso as nações, o povo de Deus, tomarem algumas difíceis decisões, né, para ajudar, para minimizar, né, para cuidar. E há momentos que a gente precisa agir, né, parar. Não tem jeito, é um vírus que é maldito. Inclusive eu peço oração por Marlene, que é sogra do meu cunhado, precisou internar por causa de Covid. Na semana passada perdi um professor muito amado, professor Hamilton Castro, muito me ensinou no período de faculdade, ele trouxe, através dos ensinos dele, né, muito ao meu coração a necessidade de estudar, a necessidade de ler, a necessidade de debruçar na Escritura. E se o professor Hamilton tinha 40 anos, deixou uma esposa, deixou uma filhinha, né, e deixou sua mãe, seus parentes, né, por causa do Covid. Então, nós vemos que é uma doença grave e que ela ataca mesmo. Ele entrou no sábado e na terça-feira ele já veio a óbito. Então, desde o ano passado, as nações, o povo de Deus, a igreja, precisou tomar algumas decisões, né, em relação a esse assunto. E eu gostaria de aqui ainda aprofundar um pouquinho sobre isso, porque quando pensamos nisso, nós pensamos na comunhão.
né? E a fim de aprofundarmos sobre este assunto, que é tão atual e de necessária reflexão para nós, eu pergunto a você, o que é comunhão? Qual o significado da comunhão? O que a Escritura ensina sobre comunhão? Em primeiro lugar, comunhão à luz da Palavra de Deus, à luz da Escritura, é partilhar com, é dividir com, né? É comungar com. E nós salvos em Cristo, né? Nós temos comunhão direta com Deus. Quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz e a cortina do templo ela foi rasgada, né? Agora nós temos pelo Filho livre acesso ao Santo dos Santos, livre acesso ao Pai, né? Pelo Filho. Agora, essa comunhão que partilhamos com o nosso Deus também é uma comunhão que ela precisa ser partilhada e vivida com o nosso próximo. Se nós olharmos aqui, por exemplo, 1 João, é um bom texto que nos ajuda a compreender. 1 João capítulo 1, olha o que diz lá, o que diz o apóstolo João. Ele vai dizer no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O que temos ouvido, ele está dizendo, o Evangelho, Cristo Jesus, o que os faz ter comunhão com Deus. Mas nós ensinamos isso e pregamos isso exatamente para que o outro também tenha comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, continuando o versículo 3, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Ou seja, o que João está aqui dizendo é que a verdade que proclamamos, né, ela precisa ser a mesma, né? Tanto a verdade que está sendo proclamada de que nós temos comunhão com Deus, que é a comunhão vertical, mas também a comunhão horizontal entre o povo de Deus, né? Entre essa comunhão da congregação. Então, ao proclamar essa mesma verdade, tanto perto ou à distância, pelo sangue de Jesus, nós temos comunhão com Deus. Nós temos essa comunhão vertical. Aonde nós formos, né, estando perto, à distância, nós estamos mantendo essa comunhão ao pregar, ao ensinar, ao doutrinar. Agora, à luz da palavra de Deus, nós também carecemos da comunhão horizontal, a fim de que tudo seja completo. Ele vai dizer no verso 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ter comunhão com o Pai, como ele disse no final do versículo 3, mas também ter comunhão com o nosso próximo. E uma coisa, quando a gente pensa em comunhão, que nós precisamos compreender, é que a comunhão do corpo de Cristo, à luz de 1 Coríntios capítulo 12, né, ela não pode ser rompida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós, crentes, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso aplicando à distância ou aplicando ao presencial, nós fazemos parte deste corpo. Nós somos parte dele. Então, à luz desses ensinos, nós começamos a compreender que, por exemplo, a comunhão ela extrapola, né, o encontro físico. Às vezes a gente quer reduzir a comunhão a um cafezinho, a um encontro. Não, comunhão é muito mais do que isso, né? Ter comunhão com o meu irmão, ter comunhão com Deus, extrapola o físico, por exemplo, extrapola um encontro, vai muito mais além, porque há uma característica espiritual. E, sinceramente falando, no nosso íntimo, nós sabemos, né, que a nossa comunhão com Deus, aplicando a essa realidade do coronavírus, né, que nós estamos vivendo desde o ano passado,
Nós sabemos que a comunhão com Deus e com o próximo, ela não acabou por conta do coronavírus, né? Porque ele nos deixou em casa e nos impediu de, por vezes, estar um com os outros. Porque mesmo à distância, nós conseguimos orar, pregamos, né, a palavra de Deus de forma epistolar, como o apóstolo Paulo fazia, né? Enviando as suas cartas, ensinando as suas cartas, e isso é comunhão. Isso não deixou de ser comunhão. Isso não deixou de expressar a união, o cuidado de um para com os outros, né? Nós continuamos nos preocupando. A pandemia, ela não conseguiu romper isso na igreja. Ela não conseguiu separar o corpo de Cristo. Ela não tem esse poder. Continuamos orando, pregando, nos preocupando, de forma epistolar, doutrinando e nos ajudando. Nesse período, quantos foram assistidos? Vejam o Sopão, vejam outros trabalhos, vejam os irmãos aqui da igreja, converse com outros pastores, como Deus tem agido de forma graciosa, exatamente para manter essa comunhão do corpo. Agora, irmãos, tendo essa compreensão básica de que a comunhão, ela extrapola o físico e está dentro de um contexto espiritual, nós também precisamos compreender que a comunhão, ela tem uma raiz que está atrelada à questão da unidade corporativa da igreja, a unidade corporativa presencial. E é exatamente nessa raiz que eu penso, né, que é a unidade corporativa da igreja, que estamos passando por alguns obstáculos e privações desde o ano passado, né? Não é pela falta de pregação, de oração, de alimento, de cuidado. Graças a Deus, Deus tem nos dado graça. Temos conseguido, pelo meio das tecnologias, avançar. Agora, a unidade corporativa da igreja, do povo de Deus, passa por algumas privações e obstáculos diante disso. Por exemplo, nós sabemos que à distância, longe, nós não conseguimos celebrar as ordenanças do Senhor. Nós não conseguimos cear. Nós não conseguimos batizar, porque são ordenanças, né, dadas dentro de um princípio, de um ofício eclesiástico que culmina a reunião do povo de Deus, né, a demonstração, o encontro, o partilhar, o dividir o pão, o esperar pelo outro, como ensina o apóstolo Paulo. À distância, muitos ofícios e serviços estabelecidos, a realidade presencial não podem ser realizados. Assim como Paulo instrui em 1 Coríntios capítulo 14, porque o culto público ele é contido de uma liturgia, né? E ali ele traz instruções para o profeta, para a igreja, para aquele que quer expressar o seu dom, e isso só é possível dentro de uma reunião pública, dentro de uma unidade corporativa presencial da igreja. À distância, o serviço mútuo sofre muitas privações. À distância, não conseguimos cumprir o ensino, por exemplo, de Hebreus 10. O que diz lá? Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Ele vai dizer: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24 e 25. Não deixemos de congregar-nos. Congregar aqui é reunir, é encontrar, é estar junto, como é costume de muitos, né? Desde o tempo do autor aos Hebreus, muitos já não valorizavam esse encontro, já não valorizavam o momento da reunião, já não valorizavam o culto público em estar junto. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus, assim eu creio, ele está nos ensinando aqui que é no meio da congregação, é no meio da reunião pública que o nosso caráter ele é moldado. À distância, nós sofremos privações em relação ao testemunho público da transformação comunitária pelo sangue de Jesus. Quando uma igreja está com as suas portas abertas, o povo está reunido, todos ao seu redor estão vendo aquele povo ali reunido e estando ali sendo
e recebendo o testemunho de que houve uma transformação. À distância não conseguimos cantar em uma só voz, né? A gente tenta fazer o coral online, virtual, que fica muito bonito por sinal, mas não é a mesma coisa, nós não nos ouvimos, não cantamos a uma só voz, né? O canto congregacional fica prejudicado. À distância, o significado didático do culto público, que é a representatividade da grande reunião que haverá no novo céu e nova terra, fica prejudicado, né? O J.K. Bill, ele diz algo muito interessante, né? Quando o povo de Deus ele se reúne em um local para adorar a Deus, aquela reunião está apontando para uma grande reunião, né? A grande reunião que ocorrerá no novo céu e nova terra, os povos, as nações se reunindo, né? A reunião pública, ela aponta exatamente para isso, para essa grande reunião que ocorrerá. Então perceba comigo, e preste atenção ao que eu estou dizendo, como que é bom compreender a importância da comunhão, o significado de comunhão, tá? De forma total, de como congregar é importante. Perceber como o partir do pão é importante para nós, perceber a importância, né, do culto público na vida, né, do molde de Deus no caráter da igreja. E nós, nesse período que estamos vivendo, nós não podemos cair na cilada, né, de achar que o culto virtual, por exemplo, ele é igual ao presencial ou ele substitui o presencial. E com essa minha fala eu não estou criticando o culto online, pelo contrário, mas eu estou dizendo que os meios virtuais, eles são meios abençoadores, que nos ajudaram a manter a nossa comunhão, como eu disse no início, são meios para que a Escritura seja ensinada e meios para que haja encorajamento neste tempo de crise, para que você na sua casa seja alimentado a não desistir, a prosseguir, a orar, a continuar, a depender. E louvado seja Deus por esses meios, por essas oportunidades. Mas nunca, né, entender que uma coisa substitui a outra. E a pergunta que talvez você esteja fazendo na sua casa: pastor, como fazer para que essa raiz da comunhão, né, a questão corporativa da igreja seja restabelecida diante de um mal tão presente que nós estamos vivendo? A primeira coisa que nós precisamos fazer, assim eu creio, é que nós precisamos anelar por congregar. Isso nunca pode sair do nosso coração, mesmo que estejamos impedidos por um tempo, não por causa de homem, mas por causa de um vírus, e por vezes a gente precisa fechar, como ficamos aqui 45 dias, vamos reabrir quarta, né? Uma decisão que foi preciso ser tomada, e não pense que é decisão fácil, mas que é precisa, é por cuidado. Mas o que não pode haver no nosso coração é cair na armadilha de que eu não preciso mais disso, eu citei um monte de coisa. Então nós precisamos anelar por esse dia, nós precisamos buscar a Deus, pedir ao Senhor: não, eu preciso desse encontro, como no Salmo 137, o Salmo de número 137, eu não sei se você recorda dele, é um salmo de quando os israelitas estavam na Babilônia, e eles estavam com saudades da sua pátria. O templo, o lugar de adoração tinha sido destruído. O templo que Salomão construiu, o lugar da adoração, o locus ali, onde Deus manifestava a sua presença, tinha sido destruído, eles tinham sido levados à Babilônia. E o Salmo 137 diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Esse deve ser o desejo do nosso coração: anelar, lamentar. Eu sinto falta, eu preciso do meu irmão, eu preciso da unidade, eu preciso desse tempo. Isso precisa estar no nosso coração. Alegrai-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso nunca pode sair do nosso coração. Em segundo lugar, nós precisamos orar. Orar para que essa doença maldita que mata venha bater em retirada. Nós precisamos orar para que Deus dê sabedoria
aos nossos governantes que às vezes ficam aí batendo cabeça, né? Uma guerra de ego, envolvendo aí pessoas, famílias, gente brasileira, né? Orar para que essa vacinação avance, para que tenhamos pelo menos um mínimo de anticorpos no nosso organismo. Então são meios que Deus tem nos dado, né? E neste momento precisamos agir, né, com cautela, compreensão e ajuda mútua. Não seja o primeiro a julgar, porque a igreja está fechada, ou porque a igreja está aberta. Não seja o primeiro a julgar. O que a gente precisa nesse momento é ter compreensão, arregaçar nossas mangas dentro do possível e ajudar, e entrar, orar, pedir a Deus para que a nossa comunhão, como nós lemos lá em 1 João, seja completa. Orar para que possamos voltar de forma segura a realizar nossos encontros. Nós precisamos, irmãos, em terceiro lugar, desejar com alegria estar juntos. Esse precisa ser um desejo do nosso coração. E não é comum muitos já dizendo aí, né? E principalmente os desigrejados. Não, a pandemia só provou que a igreja ela não precisa se reunir. A pandemia só provou que o povo de Deus não precisa se reunir, não. A pandemia está aí, creio eu, exatamente para revelar o nosso coração, revelar o que sempre esteve aqui dentro, e também para trazer, né, Deus, através disso tudo, trazer esse desejo e ver como por vezes nós fomos negligentes. Tantas oportunidades que nós já tivemos aqui, de culto, de estudo bíblico, de congressos e conferências, e de forma negligente, né? E aí quando tudo fecha, aí a gente vê, e aí a gente dá valor, e aí a gente percebe, como o povo que estava da Babilônia, estou com saudade de Sião, e precisamos estar, né? Então deseje, irmãos, com alegria estar juntos, isso faz parte da comunhão da igreja. Precisamos comungar juntos a mesma fé de forma total, e isso inclui, tá, a reunião do povo de Deus. Amém, amados? Continuando aqui, entrando no segundo ponto, já saindo aqui dessa alegria, da comunhão, né, do significado da comunhão, né, que o povo tinha, nós vemos aqui agora, a partir do versículo 2, o amor que os judeus tinham por Jerusalém, né? Veja do verso 2 ao verso 5, como que o salmista ele se deleita nas maravilhas. Olha, pararam os meus pés junto às tuas portas, né? Cidade compacta, onde todos construída, né? E pronta para o encontro, onde os povos, né, se reúnem. O deleite do salmista aqui, porque a cidade era um local de adoração, era onde a presença de Deus estava, era onde as tribos se reuniam, versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Era em Jerusalém também que estavam os tronos de justiça. Olha os versículos 5, lá estão os tronos de justiça. A justiça é manifestada em Jerusalém, a justiça de Deus, onde o reto juízo será realizado, né? Era em Jerusalém que havia o derramar dos sacrifícios, a queima dos incensos. Era em Jerusalém que havia a dinastia, né? O início aí da dinastia prometida pelo próprio Deus, cuja lâmpada, diz Deus a Davi, a lâmpada jamais, né, iria se apagar. E de fato no reino do sul, lá em Judá, nunca se apagou, até o nosso Senhor Jesus Cristo, a lâmpada manteve acesa. Veja o clamor do povo por paz, verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém era muito atacada, e até hoje, né, irmãos? Era atacada constantemente, tinham muitos inimigos, por vezes Davi tinha que se levantar para enfrentar esses inimigos que queriam destruir o povo de Deus. E aplicando isso para a nossa vida, assim é o nosso inimigo, né? A nossa missão é a missão de paz, foi pela paz. Romanos capítulo 5,
né? Nós fomos ali justificados em Cristo, essa é a nossa missão, mas há muitos ataques, e o salmista diz: sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Perceba que o salmista não pede paz somente de forma exterior, mas paz também de forma interna, porque existem, né, irmãos, muitas lutas internas no meio do povo de Deus, muitas lutas, situações no nosso meio, e que nós carecemos de paz. Reine paz aqui dentro, reine paz no meio do seu povo. Por isso o salmista, ele suplica por paz a todos e clama pelo local, aqui do locus da presença de Deus. No versículo 8 e 9 ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem, porque é aqui que é a adoração, é aqui que é o ensino, e é assim que nós devemos tratar, irmãos. Quando nós aplicamos isso à igreja, nós precisamos tratar dessa forma, né? Buscar a paz, buscar a palavra de Deus, o ensino de Deus, o querer de Deus. Nós carecemos orar e cuidar do povo de Deus, devemos amadurecer, irmãos, espiritualmente, como esse salmista, como o rei Davi. Esse salmo demonstra amadurecimento, clamar por paz e não por divisão. Às vezes nós temos questões internas que precisam de paz, né? E eu creio que pelo clamar do povo, quando a igreja, o povo de Deus, se reúne pedindo a Deus paz, pedindo a Deus direção, o Senhor, né, começa a nos purificar, a cuidar de nós. Clame por paz nessa manhã, no meio do povo de Deus, que Ele nos livre de toda separação. E por fim, irmãos, eu gostaria de dizer, à luz desse texto, que fala muito sobre Jerusalém, que Jerusalém aqui, em seu contexto, ela aponta para Cristo Jesus, aponta para o nosso Salvador. Todo esse significado espiritual que nós vemos até aqui, no Salmo 122, essas ordenanças, o tabernáculo, o templo, o sacerdócio, tudo isso aponta para Cristo, né? Tudo que está aqui exposto no Salmo aponta para Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que Cristo Jesus, ao vir ao mundo, Ele representa o ponto central, né, da nossa redenção. A vinda de Cristo ao mundo, Ele representa o cumprimento e a consumação das promessas de Deus, né? O Messias prometido, aquele qual tudo estava apontando, né? Ou seja, toda a tipologia do Antigo Testamento, ali com as suas cerimônias, com as festas, os tabernáculos, o templo, o significado do sumo sacerdote ao entrar nos santos dos santos, né? E a presença de Deus ali ser manifesta, tudo isso apontava para o Senhor Jesus, e como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, eram sombra do que haveria de vir. Abra aí rapidinho Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, olha o que diz o apóstolo Paulo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, né? Tudo isso aqui estava relacionado ali com o templo, com Jerusalém, estava relacionado com a prática litúrgica, né, da antiga aliança. Versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de quem? É de Cristo. É como se uma sombra, ela está se aproximando de você, chegando perto de você, para revelar a pessoa. Então tudo o que nós estudamos aqui, quando lemos e estudamos, que é muito rico, o templo, o tabernáculo, o significado de cada ofício no Antigo Testamento, aponta para uma pessoa, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo
sacerdote, aquele que levou, os nossos pecados. Por Ele, por sua morte na cruz, hoje nós temos vida e temos acesso ao Pai. E, portanto, assim como Jerusalém era o centro, do culto para o povo judeu, assim é Cristo para a nossa vida, o centro da nossa adoração. Ele é o sumo sacerdote que pela cruz levou-nos ao Santo dos Santos. Outro texto em Hebreus, abre aí rapidinho, capítulo 10, olha o que o autor diz, versículo 19 a 22. Hebreus capítulo 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que o autor aos Hebreus está nos ensinando? Que enquanto a morte de Cristo destruiu a cortina do templo, por exemplo, que separava os locais, ela abriu um novo e vivo caminho através da cortina em Cristo. Com intrepidez, nós entramos por Ele no Santo dos Santos, pelo seu sangue. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos Cristo Jesus que morreu por nós. Em Cristo, o locus da presença de Deus se desloca do tabernáculo e do templo de Jerusalém para a pessoa de Cristo. Quando nós olhamos em João, por exemplo, no capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo João dizendo exatamente isso. No versículo 14, João 1, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o verbo habitar aqui, habitou entre nós no grego, é o mesmo usado para tabernáculo. Então nós poderíamos traduzir da seguinte forma: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ou seja, o tabernáculo andou entre nós, cheio de graça, manifestando o querer de Deus, manifestando o seu poder, manifestando a sua graça, de modo então que Cristo, Ele é a continuação do verdadeiro tabernáculo, do verdadeiro templo. E Ele diz isso em João capítulo 2, no versículo 18. Após Ele entrar no templo, Ele purifica ali o templo, e alguns começam o apertar, e o verso 18 vai dizer: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. O que Jesus está ensinando aqui? Eles mesmos vão questionar: mas espera aí, esse templo foi construído em 46 anos, como que você vai reconstruí-lo em 3 dias? Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O que Cristo está nos ensinando aqui? Que Ele é a continuação do verdadeiro templo. É nele que devemos derramar, meus irmãos, a nossa adoração. É nele que devemos derramar os nossos sacrifícios, as nossas dores, a nossa caminhada, a nossa peregrinação. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e assim como a presença de Deus descia sobre o tabernáculo, essa mesma presença desceu sobre Cristo. Se nós seguimos em Lucas, por exemplo, só mais um texto aqui, sei que eu estou abrindo um monte de texto, nós vamos ver em Lucas capítulo 9, quando há ali no Monte da Transfiguração, a partir do versículo 34, nós vamos ver o seguinte: enquanto assim falava, veio uma nuvem,
Lembra dessa nuvem? Era a nuvem que descia sobre o tabernáculo, para expressar que a presença de Deus ali estava. Veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Encheu o templo, é isso que está dizendo aqui. E esse templo é Cristo, veja o versículo 35, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Louvado seja Deus. O templo, Jesus Cristo, o qual nós podemos render toda a nossa adoração, onde está a presença do Altíssimo, aquele o qual foi entregue o sacrifício, aquele o qual se entregou, aquele qual deu acesso a cada um de nós ao Santo dos Santos, e nele há um manifestar da sua presença. Em Cristo, irmãos, não há um lugar fixo de culto, como os judeus, eles precisavam ir a Jerusalém para cultuar. Não, em Cristo não há um lugar fixo. Por exemplo, quando Jesus ele fala à mulher samaritana, no versículo 19 do capítulo 4 de João, ela diz o seguinte para Jesus: Senhor, eu vejo que tu és profeta, mas nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E esse era o ensino, veterotestamentário. Mas agora Jesus, entrando em uma nova dispensação, ele diz no versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo que não há um lugar fixo de culto, mas que há, irmãos, uma maneira de culto. Veja o versículo 23 de João 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não há um lugar fixo de culto, mas há uma maneira de culto. E aqui é interessante a gente entender que ao adorar a Deus, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Quando a igreja está reunida, porque a gente às vezes chama a construção, acabamos chamando de igreja, mas aqui é o local de culto, onde nós temos um local consagrado e nós vemos. E quando a igreja se reúne aqui é manifestada a presença de Deus. Agora, se nós saímos, fomos, para outro local, para baixo de uma árvore, a igreja de Brasília começa a se reunir embaixo de uma árvore, é lá que se manifestará a presença de Deus, e não a presença de Deus ficará aqui dentro, não, estará junto conosco. Então adoramos a Deus em qualquer lugar, onde a igreja se reúne, lá há adoração. E por extensão, irmãos, terminando aqui, que Jerusalém aponta para Cristo, por extensão, nós somos o templo de Deus. Se ao vermos aqui que o próprio Senhor Jesus compreendeu que Ele é o templo, o qual nós devemos levar a nossa adoração, os nossos sacrifícios, Ele, diz a Escritura, diz o apóstolo Paulo, que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça desse corpo. Então, por extensão, nós somos templo, nós somos santuários desse Deus. É por isso que o ensino bíblico diz que Cristo habita em nós porque nós estamos ligados a Jesus. Nós fazemos parte dessa verdade, É por isso que quando a Escritura diz que Ele ressuscitou dos mortos, Paulo vai dizer em Romanos 6, nós ressuscitamos juntos. Os seus filhos ressuscitaram juntos. Não só Ele ressuscitou, mas nele, porque estamos atrelados nele, porque acreditamos nele, porque cremos no seu sacrifício, nós também fomos ressuscitados. É nele que diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 22 de Efésios 6, que é a pedra fundamental, a pedra angular, cujo qual a igreja está estabelecida e cresce e se fundamenta na rocha, que é Cristo. A igreja de Cristo é o templo de Deus por extensão.
onde a igreja estiver, lá estará a nuvem do Senhor. Por fim, irmãos, Jerusalém também aponta para o rei. Tinha rei em Jerusalém, né? Quando nós olhamos para Jerusalém, nós vemos sacerdócio, nós vemos rei, né? E mais à frente nós vemos os profetas. Então, são 3 ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo: rei, né? Profeta e sacerdote. Então, todo esse ensino do Antigo Testamento aponta para ele. O nosso rei, se nós olharmos, e o último texto que eu vou abrir aqui com os irmãos, em Mateus, capítulo 28, nós vemos essa realidade do Rei Jesus, né? Nos dando graça para ir, né? Como vimos ontem na live lá, e o Naldo bem disse, né? O ide aqui, na verdade ele está no gerúndio, é indo, né? Portanto, olha o versículo 18, Jesus aproximando-se, ele falou-lhes dizendo, Mateus 28, 18, perdão, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ao ser assunto aos céus, né? Na ressurreição, toda a autoridade, e por isso a igreja pode ir, por isso o evangelho avança, por isso o diabo não tem poder para tirar o avanço do seu povo. Nós podemos ir, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, somos servos daquele que veio vencendo para vencer, e nele as portas do inferno, meus irmãos, não irão prevalecer contra o povo, contra a igreja, porque nós temos um rei, nós temos um Senhor que reina soberanamente sobre nós, Cristo Jesus, o nosso Deus. Então, como nós vimos aqui, o Salmo de número 122 é um dos salmos mais ricos da Escritura, pelo menos assim penso eu. Aqui, por exemplo, teria como fazer 3, 4 pregações em cada versículo, né? Aplicar para o futuro, né? Aplicar, né, em relação a Jerusalém física, entre muitas outras coisas que nós poderíamos aqui aplicar, mas entender, compreender o significado da comunhão, o amor desses irmãos por Jerusalém, pelo local de culto, e compreender como tudo isso aponta para o nosso Salvador, Cristo Jesus, que está vivo, que é o templo, o qual nós devemos levar os nossos sacrifícios. Por fim, eu termino com aqui 3 aplicações. Não esqueça jamais, irmãos, da importância da comunhão, né? A comunhão, ela tem raízes, e para a glória de Deus, a comunhão do corpo de Cristo, ela não pode ser quebrada, nós estamos dele. E como eu disse, mesmo à distância, de forma epistolar, por exemplo, nós estamos recebendo auxílio, e louvado seja Deus por isso. Mas a comunhão também tem uma raiz, né, da questão corporativa da igreja, presencial, una, né, de uma só voz, da ceia, do batismo, da apresentação, né, do congregar mútuo, né, da admoestação, né, presencial, olho no olho, sentindo o cheiro do nosso irmão. Eu lembro, tem um livro chamado De Pastor para Pastor, do pastor Hernandes. Ele diz uma coisa muito interessante, que pastor precisa ter cheiro de ovelha, pastor precisa andar no meio da congregação, e isso só é possível, né, dentro dessa raiz da comunhão. Se alegre pelo privilégio de fazer parte do povo de Deus, se deleite por estar na presença de Deus e dos irmãos, né? Não entre pelo caminho de menosprezar a comunhão pública ou se acomodar, não, né? E perceba como a Escritura nos ensina sobre a realidade de congregar. E, por fim, eu creio que Cristo é o cumprimento desse ensino tão rico do Antigo Testamento. Ele é a necessidade, tá, da nossa alma, Ele precisa ser o nosso desejo, o templo, o qual nós devemos estar constantemente, levar a nossa adoração,
render a nossa gratidão, porque sobre Ele está toda a autoridade, todo o poder, e no nome dEle nós podemos ir. E que esse templo, como era a missão do Éden, né, que seja estendido. Quando Deus diz para Adão e Eva, né, olha, multipliquem, e multiplicar ali é multiplicar a presença de Deus, é estender os muros, e é assim que nós hoje fazemos, estendendo e avançando pelo Evangelho. Aquele templo do Éden falhou, depois nós vemos outros santuários, né, tanto em Noé, em Abraão, tendo que sempre construir santuários para render culto. Mais para frente nós chegamos no tabernáculo, mais para frente no templo. Ou seja, esse princípio nós vemos desde o Éden. E por fim chegamos em Cristo, chegamos na igreja, chegamos na Nova Jerusalém, né? Onde Apocalipse 21 vai dizer que ela descerá do alto e habitará entre nós, o tabernáculo habitará entre nós. É o mesmo princípio desde Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Avancemos, irmãos, e cremos no poder de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, que essa alegria de ir à casa do Senhor nunca venha sumir do nosso coração. Nós estamos passando por tempos difíceis, mas mesmo durante esse tempo, nós presenciamos como a comunhão da igreja é solidificada, como os irmãos estão sendo assistidos, cuidados, mesmo à distância, preocupações, orações, reuniões, madrugada, de manhã, de noite, à tarde, encontros ocorrendo, mesmo virtualmente. Mas também sabemos, Senhor, que a comunhão, ela se estende, ela extrapola, e também há uma raiz da reunião pública, do congregar, e estamos sofrendo com isso desde o ano passado. Mas ao mesmo tempo que há sofrimento, há aprendizado a valorizar o que temos, a valorizar, ó Pai, os líderes que temos, a valorizar as oportunidades que temos, a sermos cautelosos, a pensarmos, a refletirmos, a pensar no outro, a tomar decisões difíceis. Tudo isso o Senhor está nos ensinando a baixar o nosso ego, ó Pai, a ver que a gente não sabe tudo, que eu não sei tudo, eu falo por mim. Ó Pai, trabalha no nosso coração. Nós não sabemos tudo, nós carecemos do Senhor, mas o Senhor está nos ensinando, assim como no Salmo 137, que saudade de Sião, que saudade de Jerusalém. E a primeira coisa, Senhor, que ocorreu quando eles saíram, o Senhor decretou a Ciro a autorização para voltarem e reconstruir o templo, reconstruir o local da adoração. Senhor, se o Senhor tem nos dado a oportunidade de voltar, e em tempo oportuno nos dará, como nós estamos retornando agora quarta-feira, nós queremos, ó Pai, dentro da segurança e do querer, trabalhar para o Senhor, almejar a Tua vontade. Guarda-nos aqui, ajuda-nos a olhar para Cristo Jesus, ó Pai, a derramar sobre Ele o nosso fardo, a nossa dor, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Guarda o nosso coração, guarda os nossos idosos, Senhor, as nossas crianças, quem tem comorbidade, Senhor, diante dessa enfermidade tão difícil. Oh Deus, ajuda-nos, que há momentos que a gente vai ter que ficar em casa mesmo, como o povo teve que ficar lá em Êxodo, porque o anjo da morte passaria, e teve que ficar, aguardar, um lockdown que o Senhor mesmo deu para aquele povo. Aguarde, nos ensina a esperar. Às vezes somos ansiosos, Senhor,
mas nunca perdendo no nosso coração olhar para Jerusalém, olhar para o local de culto, olhar para Cristo Jesus, olhar para o meu irmão. Guarda a nossa vida, dá-nos agora, Senhor, um culto, ou melhor, uma escola dominical abençoada na sua presença, os professores de todos os departamentos. Essa é a minha oração, crendo no agir do Espírito Santo de Deus. E logo mais, às 18 horas, o culto aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor seja entronizado aqui neste lugar. Use o Teu servo para falar conosco sobre esse tema tão importante que é a preguiça. Livra-nos desse mal, guarda o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.